2016 marca os 30 anos da morte de Jorge Luis Borges. Os contos fantásticos do escritor e detalhes pouco conhecidos da vida e da obra do argentino estão aqui no Iluminuras. E quem nos ajuda nessa tarefa são os professores Alessia Barroso e Ricardo Araújo. Mestre e doutor em letras, Ricardo é hoje professor de Teoria Literária da Universidade de Brasília. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bem-vindo. Obrigado. Bom, para começar, como é que a gente define Borges? Bom, Borges, dentro desse quadro de poetas modernos, ele foi completo, não é? Ele foi poeta, foi ensaísta, foi crítico e foi tradutor. Além de um ator político que viveu, né, esse momento difícil da América Latina, que saiu de processos de colonização, conquistou a liberdade e teve que arcar, não é, com essa herança desse período de colonialismo e de escravagismo. Então você pode notar que ele, em determinado momento, teve que dar respostas literárias, né, e políticas para esse cenário. Agora, o senhor mesmo disse que todo grande autor deixa sua marca. Qual foi a marca dele? Bom, a marca de Jorge Luis Borges é o próprio Borges. Quando você, para falar de um poeta, você simplesmente diz o nome dele como Shakespeare ou Edgar Allan Poe, você diz tudo. Na década de 70, o Borges foi convidado para fazer a abertura de um congresso de shakespearianos na Inglaterra. E ele tirou o relógio, né, do pulso e sentou na mesa e começou a palestra dele para centenas de especialistas de Shakespeare de toda a parte do mundo. E ele começou então a ler a sua palestra, que era isso: Shakespeare, 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 durante 50 minutos. Acabou a palestra, todo mundo aplaudiu ele de pé. Então, praticamente é isso. Da mesma forma como Borges quis dizer que é difícil você encontrar mais alguma coisa para dizer de Shakespeare. Às vezes você dizendo o nome Shakespeare, você diz tudo. Borges é a mesma coisa. Você diz Borges, você diz tudo. Então Borges é completo por isso, porque ele deixou uma marca na literatura, ele deixou uma marca na polêmica, ele deixou uma marca na poesia, ele deixou uma marca como resposta para os problemas intelectuais de determinado momento da América. E essa resposta nem sempre foi cômoda. Essa resposta muitas vezes foi incômoda. Agora, quando o senhor fala isso, que ele incomodou bastante, em que sentido? Quando? Bom, Borges era um polêmico, como eu disse, não é? Ele discutiu com teóricos como porte de José Ortega y Gasset, que viveu inclusive na Argentina. Ele foi homenageado por um ditador como Pinochet, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, se você pega a História Universal de la Infâmia, você lê ali e você percebe um homem extremamente cuidadoso e preocupado com problemas que ainda hoje a América enfrenta e que hoje tem um especial lugar, né, na ética e na moral, como se discute hoje na universidade, em todo lugar, a ética e a moral das minorias, dos negros, das mulheres, né? Agora, quais são as principais obras? O que o senhor destaca? A primeira obra dele é a partir de um capítulo de Miguel de Cervantes, né, do El Quijote, que é, por si só, já uma obra que marca a literatura espanhola, mas a hispano-americana também, e a literatura universal. Então, todo grande escritor, principalmente hispano-americano, quer se igualar
de certo modo, a Cervantes, ou então iniciar com Cervantes. Ele inicia, de certo modo, com Cervantes, e depois ele escreve em 26 ensaios que ainda hoje são importantes para a leitura da poesia, como Inquisiciones, e depois ele praticamente sacode o mundo todo com obras como esse que eu já citei, né? A História Universal de la Infamia, La Lef e Ficciones, que são obras que por si só já colocam qualquer autor, né, entre os maiores autores da literatura universal. Isso por si só, sem falar de suas poesias, né, isso por si só já o coloca, né, como um grande autor. E a época áurea são os anos 40? Sim, ele escreve a História Universal de la Infâmia, La Lef e Ficciones, justamente da década de 30 para a década de 40, né, esse período. Mas ele continuou produzindo poemas, contos, críticas, ele não para aí também. Isso é importante. Né? Embora tenha escrito uma obra genial nesse período, ele não parou, escreveu depois antologias, nova antologia da poesia, da própria poesia dele, e uma série de ensaios. Eu sei que o senhor tem um destaque também, não é isso? Sim, na verdade, um poeta também que chega com um determinado ponto, que consegue observar a sua própria poesia, né, de um ponto de vista crítico, não assim como mais um admirador de sua própria poesia, porque ocorre isso, né, que é o canto de sereia que nos atrai, né, para ler a nossa própria poesia, os nossos próprios contos, nossos próprios artigos várias vezes, porque nós nos encantamos com nós mesmos, né? Então é preciso ter esse distanciamento. Quando o poeta faz isso, ele faz a metalinguagem, ele cria efetivamente uma linguagem poética para falar da sua própria linguagem poética, que é a arte poética. Quase desde Horácio, quase todos os poetas criam uma arte poética. Isso foi muito comum na vanguarda, e Borges cria uma. Mas eu vou ler apenas um determinado ponto, uma determinada estrofe dessa arte poética dele. Bom, cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca, verde y humilde. El arte es esa Ítaca, de verde eternidad, no de prodigios. Bom, eu me arrisquei a fazer uma pequena tradução livre, porque eu não gostei muito das traduções que eu vi. Então eu coloquei assim: dizem que Ulisses, cansado de aventuras, chorou de afeto ao rever sua Ítaca, simples e verde. A arte é essa Ítaca, eternamente verde, mas não de aventuras. Então, a poesia para Borges era justamente isso. É fato que as marcas do trajeto poético estão em Ulisses, e que Borges faz. Não é? Ulisses faz aquele processo que os gregos chamavam de catábasis, ou seja, ele desce ao Hades, ele desce ao inferno, assim como Rimbaud, assim como Dante, assim como o próprio John Milton. E o Borges faz isso. A questão é, você não sabe, porque o Dante sai do inferno, não é? O Enéas, de Virgílio, também. Agora, o Borges, você não sabe se ele ficou olhando e divisando, se ele se encantou, se ele ficou ali. Porque o Borges, nesse sentido, e para a época dele, e para o olhar da intelectualidade daquele momento, o Borges era uma figura similar ao Da Vinci. O Da Vinci, o Leonardo da Vinci, no seu momento, e o Borges era mais ou menos assim, era uma figura estranha.
era uma figura até meio encarada como demoníaca, porque ele saía à noite para caçar cadáveres no cemitério. Ele era um ser recluso, ele era de poucas palavras e era escrupuloso em sua arte. Ele terminou poucas coisas. Se você for ver também, a produção do Borges não é gigantesca. Ele fez pouco, mas o pouco que ele fez como com escrúpulo de artista. E o escrúpulo de artista é isto. É isso. Você tem que ser radical. Você tem que ser radical. Se você não radicalizar, se você não desafiar a realidade, aí você se mistura com esse real. E aí, até Platão coloca você como poeta na república dele, porque você não é radical. O senhor fala com muita paixão sobre ele. É seu escritor preferido ou você não tem isso? Todo grande escritor, por isso que a ideologia é um veneno terrível, que não serve para a literatura. Todo grande escritor tem que ser amado, tem que ser reverenciado. Entendeu? Não existe um escritor de direita e de esquerda. O Borges, coitado, durante muito tempo foi de direita, de direita. Não existe. Na poesia não existe isso. Existe na política, que devemos respeitar as correntes. Elas existem, os partidos, as tendências. Agora, trazer isso para a poesia é um erro. Mesmo Platão não levou para a política. Platão coloca os poetas de fora. Por quê? Porque ele fala, eu não quero me meter com essa gente. Entendeu? Agora, quem que Borges, professor, no fim das contas, influenciou? Toda uma tradição de jovens poetas argentinos, brasileiros, europeus, espanhóis, né? Toda essa geração pós-vanguardista de autores, os mais diversos, de tradutores, né? De autores com os quais ele trabalhou, influenciou e trabalhou, como Bioy Casares, né? Só para citar um, né? Mas também poetas brasileiros importantes, como os próprios poetas concretos. O Augusto de Campos é um tradutor de Borges, sempre está traduzindo novos poemas do Borges, e toda uma poesia de vanguarda também na Espanha. Acredito que Gerardo Diego, acredito que o próprio Vicente Huidobro também, em determinado momento, leu a poesia e leu as críticas. E em quem ele se inspirou? Bom, o Borges ele tem diversos artigos, né? E por diversas vezes ele fala dos clássicos, né? Então, ele era um profundo conhecedor da literatura inglesa, da literatura latina, da literatura grega, era um profundo conhecedor da literatura árabe, da literatura hebraica, né? Da literatura hispano-americana, da literatura brasileira, da literatura francesa. Então, eu não diria que existiu um autor, e também da literatura argentina, né? Martín Fierro, e uma série de obras que ele vai citando no decorrer dos seus ensaios, da sua própria poesia. Um autor que eu acho que vale a pena destacar, e que ele sempre falava que era um grande mestre para ele, Borges, né? É justamente o Rafael Cansinos Hassen, que um vanguardista da década de 20, e o Borges inclusive cita em muitos ensaios o Rafael Cansinos Hassen como o seu grande mestre. Então, também seria difícil dizer toda a leitura de Borges, porque realmente é monumental. Isso dá para ver em Ficciones, dá para ver em Aleph, dá para ver na História Universal de la Infâmia, nos Inquisiciones, e nova antologia de poemas, e toda a obra dele. Ok. Professor, infelizmente nosso tempo terminou. Queria te agradecer bastante
por ter vindo até aqui e explicado para a gente um pouco mais sobre Borges. Muito obrigado. De nada. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, dessa vez com a professora de Direito, Alessia Barroso. É um minutinho só, não sai daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com a professora de Direito, Alessia Barroso. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Borges te inspirou, não foi, professora? Sim, muito. De que forma? Na verdade, eu conheci Borges um pouco tardiamente. Na época do mestrado, eu fui fazer uma pesquisa, na Argentina. E, claro, ele é um autor argentino, conhecido mundialmente. Mas lá eu tive contato com essa obra que gosto muito, que é o Aleph. Como Borges me inspirou? Para compreender Borges, você tem que ir além dos escritos dele. Então ele fala muito de mitologia, fala muito sobre Deus, sobre o tempo, sobre o romance. Ele começa essa obra em homenagem a Homero, Então você tem que ir além da obra dele, você tem que gostar de estudar, para tentar compreendê-lo, você tem que ir além. E é interessante que nessa obra, o personagem central, o Aleph, há aqui uma mística por trás desse nome, porque Aleph, na verdade, é a primeira letra do hebraico, E significa, uma simbologia bem enviesada aqui, significa a origem, a gênese, a criação. Então, na verdade, o fim do livro é o início de tudo, Então, para compreender Borges, você tem que um pouco ir além. E, gostando tanto da literatura dele, eu comprei depois um outro livro, que foi o último livro que ele publicou, que se chama Atlas. Borges é isso, é uma viagem pelo fantástico, uma viagem pelo mundo. E é interessante porque no decorrer da vida dele, ele foi ficando cego, ele foi perdendo a visão. Mas era uma pessoa que enxergava tanto. Os poetas, os escritores têm essa característica, de enxergar no escuro. Então, a lucidez do Borges convida a gente a enxergar o mundo de uma forma muito diferente. E esse livro Atlas foi algumas viagens que ele fez com a última companheira dele. Inclusive, na Califórnia, ele fez uma viagem de balão. Então, imagina, E a companheira dele relatava que, em alguns momentos, quem não enxergava, no caso, era ela e não ele, De tanta sensibilidade que ele possuía, E, na verdade, ele era cego como leitor e não como escritor, Então, a obra dele é inspiradora, E eu tento buscar essa inspiração também um pouco na minha vida, Agora, acabou sendo lazer para você ou também influenciou na sua escrita? Pois é, assim, é uma escrita um pouco mais complexa, Então, ele me influenciou um pouco mais na questão do lazer. Mas na minha escrita, vamos dizer assim, técnica, eu me inspiro dele para ir além da técnica, para buscar entender o direito também a partir da literatura, a partir da mitologia. Um grande legado dele também é esse, conversar com a mitologia. Não só com a mitologia greco-romana, mas com a mitologia nórdica. Eu tento trazer isso um pouco nos escritos técnicos, porque o direito não é isolado de um campo. O direito tem que ser compreendido também através da literatura. Até falando mais sobre literatura, que outros escritores você gosta, Alessia? Pois é, eu gosto muito de ficção científica, adoro filosofia, e eu gosto muito de George Orwell, o 1984, é uma obra singular. E muitas pessoas me perguntam, mas por que ler George Orwell na contemporaneidade, no nosso momento agora, do século XXI? Ele foi um visionário, ele trabalhou muito bem a questão da ideologia do Big Brother. Gosto muito também de Foucault. Na verdade, a gente vive hoje um super panóptico, só que hoje o nosso panóptico já não é mais uma estrutura criada por Bentham. Quem vigia somos nós mesmos, a sociedade em constante vigilância, a web é um novo panóptico. Gosto muito de Hannah Arendt também, que foi uma autora influenciou bastante, não só no campo da filosofia, mas no pensamento humanitário. As origens do totalitarismo, para mim, é uma obra que nós temos que ler. E um dos livros que eu gosto também, já puxando um pouquinho mais para o campo do direito constitucional, teoria do Estado, é o livro do Benjamin Constant, em que, pese ter sido escrito no início do século XIX, é uma obra extremamente atual,
Constant já falava à sua época dos excessos do poder legislativo, do excesso na produção de lei. Hoje se legisla tudo e em campos que é necessário legislar como direitos humanos, a gente vê pouca incidência do Estado, né? Então, esses livros me inspiraram muito, né, a construir também depois a minha trajetória, né, nas obras, mas são autores que eu tenho extremo apreço e procuro também indicar para os meus alunos. Eu perguntaria, né? Justamente isso. Seus alunos têm que ler determinado livro, determinado autor? Tem que ler, sabe? Não é fácil, né? A gente sabe que Brasília tem um viés bem concurseiro, o que é bom, mas a gente não quer formar só operador do direito. Eu abomino essa expressão. Lembra aquele filme Tempos Modernos, Charlie Chaplin, que fica ali apertando manivela? A gente não quer que o estudante do direito seja isso, né? A gente quer formar juristas. E para formar juristas, a gente tem que passar pelo campo da literatura, do cinema, das artes. É tão bonito. Eu não consigo entender o direito emoldurado somente no campo técnico. Não dá para entender o direito dessa forma. Então, uma luta contínua, né, para fazer com que os alunos leiam essas obras, né, e tenham um pouquinho mais aí de incidência da literatura, né? Falando sobre obras, a gente está aqui com as suas obras. Vou começar por essa aqui. As Faces da Justiça, Análise de Teorias Contemporâneas de Justiça. Você escreveu um capítulo nessa publicação. Sobre o quê? Foi a justiça a partir de Kelsen. E é uma coisa muito interessante, porque se pensa, erroneamente, que Kelsen, autor da teoria pura, não falou de justiça. Kelsen falou muito de justiça. Ele tem um livro, A Ilusão da Justiça. Mas ele vai fazer uma crítica à justiça de Platão, a justiça como algo metafísico. E para Kelsen, a justiça é algo concreto. E ela está onde? Ela está na vontade do povo esculpido na lei. Ele é pai da corrente normativista, né? Ou positivismo kelseniano. Então, nesse livro, eu tento ingressar um pouco no universo de Kelsen, que é um universo apaixonante, é um universo complexo, né? E tento relatar um pouco dessa questão da justiça a partir de Kelsen e a partir de Platão. Tem um outro livro da mesma coleção, esse já se chama As Faces da Democracia, Análise de Teorias Contemporâneas de Democracia. Também um capítulo aqui é seu. Eu falo de democracia a partir da perspectiva kelseniana. Eu falo um pouco da democracia representativa. Nós vivemos uma crise do modelo representativo, mas não dá para começar do zero. Né? Por mais que nós tenhamos nuances de uma democracia participativa, é preciso revisitar o que nós chamamos de povo, o que é a vontade da maioria. Será que a lei inspira, né, a vontade da maioria? Então, eu revisito novamente Kelsen, mas agora a partir dessa instituição que nós somos filhos da democracia, né? O importante não é se tornar democrático, mas permanecer democrático. E eu faço essa análise a partir de Hans Kelsen. Você tem mais um livro que vai ser publicado em breve, e a sua tese de doutorado, que vai ser lançada agora em agosto, não é isso? Exatamente, agora em agosto, está no prelo. Eu falo, mais uma vez, de democracia, mas o recorte é o controle jurisdicional do processo legislativo. Então, na verdade, eu vou analisar a possibilidade de impetração de mandado de segurança pelo parlamentar, convidando o Supremo Tribunal Federal a analisar a constitucionalidade do processo legislativo. É um tema altamente tormentoso, sobretudo na atual conjuntura, né? Mas eu acho que a academia tem que ser isso, né? A academia, utilizando uma palavra do professor Inocêncio, que também muito me inspirou, a academia não pode ter efeito desodorante, a academia tem que irritar, tem que acomodar. Então, foi pensando nisso que eu fui trabalhar um tema altamente tormentoso. Essa relação do judiciário com o legislativo é tênue, né? E o que você defende ali? Na verdade, o Brasil não tem um controle preventivo jurisdicional de constitucionalidade. E a tese que eu defendo é que o mandado de segurança, claro, eu vou analisar a natureza jurídica do mandado de segurança, mas ele pode se prestar para essa finalidade, né? Então, o Supremo, eu faço essa análise a partir de um modelo maior que se chama legisprudência. Então, o Supremo seria um autor de legisprudência, ele poderia sim analisar a constitucionalidade num processo, durante o processo legislativo. Isso não é matar a arena deliberativa por natureza, que é o legislativo, mas é trazer mais um autor para a análise da constitucionalidade da lei.
Então, eu preciso repensar essa dinâmica brasileira, né? E talvez pensar num outro instrumento em que fosse possível, sim, esse controle preventivo. Seus livros são técnicos, Sim. são sobre o direito. Exato. Um livro aí de ficção está na mente? Então, eu tenho alguns rascunhos poéticos, se é que eu posso chamar, mas ainda não tive coragem para publicá-los. Quem sabe aí, um pouquinho mais para frente. Outro ponto interessante, você falava aí dos seus pais, né? Exatamente. Essa culpa de gostar tanto da literatura deles. É deles. Minha mãe é professora, minha mãe é poetisa. Inclusive, a capa do meu livro sobre biossegurança é um quadro que minha mãe pintou, né? Então, eu convivi com esse meio, né? Minha mãe poeta, professora, meu pai advogado, né? Então, eu consegui unir esses dois mundos, sou professora e sou advogada, meu irmão também. Então, devo muito à minha família a esse gostar, né? Para quem não teve essa sorte de ter essa família, desse modelo, dessa forma, o que você orienta para os seus alunos, por exemplo? Claro. Começa a ler livros menores, depois mais complexos, Exato. que tem esse prazer. O que você recomenda? Eu recomendo sempre o livro, como eu disse, é o melhor amigo. A gente nunca deve deixar a mente em ócio. Uma coisa que eu gosto muito também é charges, quadrinhos, né? Ali tem um humor crítico. Eu sempre falo com meus alunos, tá difícil? Pega um quadrinho, começa, né? Começa, não vou dizer o menor, mas começa por algo mais fácil, mais factível e vá aprimorando. Porque isso tem que ser uma coisa de gosto, não pode ser uma mera obrigação, né? E aí como uma paixão, você se apaixonou, aí você entrega profundamente, né? Ok. Alessia, é isso. Muito obrigado Eu que pela agradeço, sua participação Paulo. aqui com a gente. Que isso, para mim foi uma honra estar aqui com vocês. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!